Hello guys, hello everyone. Here we go again with question tags. Muito bem, pessoal, nós vamos aqui na nossa segunda aula do terceiro bimestre. Vamos iniciar aqui com question tags, exemplos práticos. Na verdade, a gente vai rever um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, do que a gente viu na revisão, né? Mas aqui nós vamos também, eu coloquei 2 exercícios aqui para a gente justamente treinar, ok? E a gente vai dar continuidade a esse assunto utilizando aí também o material da professora Carla Muniz, licenciada em letras, e ela tem muito conteúdo de inglês nesse site, todamateria.com.br. Se não me engano, esse site não tem somente de língua inglesa, tá? Também tem de outras disciplinas. Mas vamos ver aqui, tá? Ela vai dar uma explicação, ok? Se utiliza aqui, que eu já falei com vocês, mas é sempre bom ver mais uma vez. Que diz assim: uma das principais características das tag questions é que se o verbo estiver na afirmativa na frase anterior à vírgula, a tag question apresentará o verbo na negativa e vice-versa. Aquilo que eu falei, né? Se tiver positivo, é negativo, se tiver negativo, é positivo. Para saber que o verbo auxiliar deve ser utilizado na tag question, basta passar a frase anterior à vírgula para a forma negativa. Isso aqui é um exemplo bem legal que ela coloca, porque é o seguinte, ó. Ela coloca aqui a frase com a tag question, né? They play the guitar, don't they? They play the guitar, don't they? Tá? Eles tocam violão, não tocam? Então, você vê na afirmativa, você vai colocar assim, ó. They play the guitar. Eles tocam violão. Na interrogativa, do they play the guitar? Eles tocam violão? Ou seja, ela pegou a frase, a tag question, e dividiu em duas, né? Dividiu em duas formas. Colocou na afirmativa e na negativa. E aí, logo, a tag question será feita com auxiliar do. Como a frase está na afirmativa, usamos a forma negativa de do, que é o don't. Tá? Então, olha só. É interessante o seguinte, ó, que ela coloca aqui esse exemplo para justamente você saber utilizar o verbo auxiliar. Qual seria o verbo auxiliar? Então, você colocaria a primeira frase aqui por exemplo, vamos dizer que não tivesse isso aqui, não tivesse só uma linha aqui. Qual seria a tag question? Você pegar essa frase aqui e colocar na forma interrogativa. E aí você vai ter que lembrar também dos tempos verbais anteriores que a gente já estudou. Presente, passado, com to be e o seem to be. E aí eu coloquei aqui para relembrar tag questions no simple past, tá? Isso aqui também foi ela que escreveu. Ela escreveu várias coisas, eu selecionei só isso aqui para vocês possam lembrar, ok? Diz aqui, né? Tag questions no simple past. Um exemplo: He wasn't invited for her party. Was he? Né? Você vê que aqui tem o verbo to be no passado, negativo. Se for negativo, tem que ser positivo. He wasn't invited for her party. Was he? Ele não foi convidado para a festa dela. Foi. They studied together. Opa, se não tivesse isso aqui, para mim saber a question tag. They studied, passado simples, sem to be, sem was ou were. Nesse caso aí tem que ser o verbo auxiliar. Né? Então, na interrogativa, seguindo a dica da professora, na interrogativa, isso aqui seria Did they study together? Did they study together? Ou did? Então é o did. É o verbo auxiliar que a gente utiliza na question tag na negativa contraída. Né? Então vai ficar Didn't they? Né? They studied together. Didn't they? Ok? Tag questions no past continuous. She was watching the game. She was watching, ó, verbo. Aqui, mas aqui, no caso do past continuous, do simple past con to be, é bem fácil porque você utiliza o mesmo esquema para question tag, né? Então, você vê aqui que aqui está positivo, então vai ser negativo. Wasn't she? Wasn't she? Ela estava assistindo o jogo. Não estava. They weren't studying. Were they? Eles não estavam estudando. Estavam. Tá? Então você vê que aqui está negativo. Aqui tem que ser positivo. Tá? Isso aqui só foram as tag questions ou question tags, como você quiser falar, no passado simples, com to be, e no passado contínuo. Tá? E também tem aqui, e com passado simples com to be e sem to be, né? Coloquei aqui também o exemplo sem o to be. Tá? Lembra, gente, o verbo to be no presente é is, é am, se for flexionado com I, am, is e are. Se for no passado simples, was,
e were, tá? Am, is e are, né? E se for no passado simples, was, were. Se for, no caso, sem o to be, a gente utiliza do ou does no presente, e no passado a gente utiliza did, ok? Did. Alright. So let's go. Aqui nós vamos ter esse exemplo prático aqui dessa uma questão de vestibular da Uniceub 2014, tá? 6 anos aqui. Choose the correct tag to finish the sentence. Escolha no caso, a pergunta, né, question tag correta para terminar a sentença. Isso aqui seria, no caso, um diálogo, né, extracted from the necklace by Guy de Maupassant. Não sei se isso aqui é com certeza francês, não sei como é que seria a pronúncia aqui no Maupassant. Enfim, necklace, se não me engano é o cordão, tá? Cordão, necklace. Então, yes, probably we should. Isso aqui é um trecho, né? Yes, probably we should. Did you take the number of the cab? Did you take the number of the cab? No, you didn't notice. You didn't notice it. I noticed it, né? You didn't notice it. Aí, tracinho. Qual seria a question tag? Para você responder isso aqui, você tem que notar isso aqui. You, né? You didn't. Opa, você já identificou o sujeito, tá? Isso aqui é apenas para dar o contexto da frase, tá? Isso aqui não vai, em termos de estrutura, isso aqui não vai te dar nenhuma dica da resposta, né? Isso aqui apenas vai te situar, no caso, na questão. Porque é um texto, né? Extraído de um texto. Mas o que vai, digamos, para te identificar qual dessas aqui teria que ser, você tem que identificar o you didn't. Tá? É isso aqui que vai te dar a dica da question tag aqui. E aqui está a negativa. Então, por isso aqui, tu sabe que vai ter que ter o you didn't. Então, você já vai saber que aqui, ó, essa aqui, ó, didn't I, que é eu, e esse do I não vai ter. Né? Então, a B e a C, e a B e a D você já eliminou. Mas aí você tem a C e a I, ou a N, né? Então, nesse caso aqui, você tem que ver, né? Did you, do you, didn't you. Aqui já tem didn't. Se tem na negativa aqui, aqui tem que ser positivo. Então, a E já foi. E aí você fica entre a A e a C. Se for a letra C, não pode, sabe por quê? Porque aqui está no passado, ó, did. Né? E aqui está no presente, do. Tá? E é I, também não pode. Opa, perdão, é you aqui, né? A letra C aqui. You, não pode, ó. Letra C, do you. Não pode. Aqui tudo bem, que é o sujeito, you, mas aqui é o do, e aqui é o didn't. Não pode. Tem que estar na negativa, tem que usar o you e tem que usar o did. Então teria que ser unicamente a letra A, porque está na forma, vamos dizer assim, positiva, né? Então, you didn't notice it. Did you? Did you? Então tem que ser a resposta correta, letra A. Did you? Ok. Vamos ver aqui. A da CE, a do 2014 também. Read this sentence. Leia essa sentença aqui. Número 1. The students are learning English for business reasons. Bad question. Segundo, refugees and immigrants need to learn the English language. Bad question. Mary studies English because she wants to travel to England. Third question. The correct question tags that complete the sentence above are respectively. Aí você tem A, B, C, D e E. No caso, qual seriam as tag questions, né, que completariam a número 1, 2 e 3 de maneira correta? Tá? Então vamos lá. The students, a gente vai aqui, the students are learning. Você tem uma área aqui, ó. Se tem verbo to be e está positivo, então tu já sabe que é aren't. E o the students equivale ao they. Então tem que ser aren't they. Qual é que tem aren't they aqui? Tem na B, na C e na E. Então você já matou a parada que é uma dessas três aqui. Esquece a é a B, né? No caso, a D e a E. Então aqui você já esquece a já esquece a C. Refugees and immigrants é they também. Need to learn. Opa, tá no presente.
Refugiados e imigrantes precisam aprender a língua inglesa. Então, no caso aqui, está no presente simples, sem to be. Qual é o verbo auxiliar? É do. Só que aqui está positivo, tem que ser negativo. Então, tem que ser don't. Então, você já tem aqui, ó, don't they. E aqui na D também você já tem don't they. E aqui tem needn't they. Então, não é a E. Então, você vai ficar entre a B e a D. Né? Aqui tem don't they, aren't they, don't they. E aqui, a que vai matar a parada é a terceira aqui. Mary studies English because she wants to travel to England. Mary estuda inglês porque ela quer viajar para a Inglaterra. Ou Mary studies English. Está no presente simples, positivo, então tem que ser negativo aqui, só que é Mary, equivale à terceira pessoa, então é does. Então, nesse caso aqui, você tem a letra B e a letra D, e aqui está isn't she, e aqui está doesn't she. Então, a correta seria a letra B. Aren't they, don't they, and doesn't she. Okay, thank you very much for your attention. See you soon. See you soon next time. Bye-bye. Thanks.